Mas o nosso tema proposto de reflexão, fora da caridade não há salvação, é sem dúvida um tema muito palpitante. Quando nós, os espíritas, nós procuramos de alguma forma nos apresentar sob o ponto de vista das nossas credenciais, a palavra caridade é uma palavra que logo de imediato ela é pronunciada. Da mesma forma, quando muitas pessoas elas querem se referir a nós espíritas, elas também afirmam lá fora, né, que o que caracterizaria muito o espírita seria exatamente a busca da vivência da caridade. No entanto, é necessário que busquemos alguns esclarecimentos em torno da temática. Talvez o primeiro e fundamental esclarecimento seja de que a caridade não pode ser reduzida a um aspecto de ordem material. Há, sem dúvida nenhuma, essa dimensão também na prática da caridade. Para o faminto, o prato de comida. Para aquele que necessita do abrigo, o abrigo e assim por diante. No entanto, esta é apenas uma face da chamada caridade do que diz respeito ao aspecto propriamente material. Mas nós, os espíritas, temos uma outra compreensão, uma compreensão mais dilatada, mais ampla do significado da caridade. Caridade é entendida como o amor em movimento. E entendido este amor em movimento, significa que a caridade ela não apenas se reduz ou se vincula a um gesto de doação material, mas se amplia para toda e qualquer ação em que a criatura busca a fraternidade, a generosidade, o perdão, a indulgência, enfim, tudo aquilo que pode nos conduzir à vivência da legítima lei de amor. Esta lei que o Mestre Jesus veio não apenas nos ensinar, mas principalmente exemplificar. Por certo, entendemos que com a vivência do amor de Jesus em relação a cada um de nós, nós vamos nos encontrando lenta, mas paulatinamente com o verdadeiro caminho que a doutrina espírita vem nos apresentar no que diz respeito à nossa necessidade de ligação com Deus, nosso Pai, pela vivência harmoniosa nossa, através das nossas escolhas e atitudes para com a lei divina ou natural. Quando o Livro dos Espíritos nos apresenta as leis morais, nos descortina, então, um mundo de reflexões, de ideias, mas a lei clímax da própria parte terceira é exatamente a lei de justiça, de amor e de caridade. E essa caridade não pode, como dissemos, ser reduzida, ser apenas vinculada à questão da obra, materialmente falando, à doação ou à esmola. A compreensão espírita da caridade envolve muito mais. Envolve a capacidade humana de compreensão acerca dos objetivos da vida, a indulgência, toda e qualquer atitude de perdão, de generosidade, de compreensão, de emancipação, de libertação. Ou seja, este movimento que é o amor, a caridade. O amor em movimento representa o nosso compromisso com a vida, buscando realizar em nós primeiramente e onde quer que estejamos, ao nosso derredor, junto ao planeta, enfim, em toda e qualquer instância da nossa ação, a atitude responsável. Existe sempre a atitude caridosa quando nós somos capazes de exercitar, por exemplo, a empatia, quando buscamos, por exemplo, a tolerância, quando desejamos, de alguma maneira, sentir no coração a experiência do outro, quando vivenciamos a misericórdia, a compaixão, em todos esses atos há caridade. Mas também quando temos responsabilidade com o planeta, quando procuramos ter uma atitude de responsabilidade social diante da vida e das escolhas que nós vamos fazendo enquanto cidadãos, também aí está a caridade. Então, a caridade, dentro da percepção espírita, ela se amplia como algo que seria a própria seiva capaz, então, de nos nutrir nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais. Mas ela começa conosco, no sentido da nossa responsabilidade individual. É aquilo que geralmente se denomina o alto amor. Então, este alto amor que representa a responsabilidade conosco, através de quê? Nos diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da nossa higienização mental, moral, a vigilância nos pensamentos, o envolvimento nas tarefas do bem, a capacidade de exercitar o amor,
a capacidade de exercitar atos que nos mostrem esses atos, a nossa potencialidade na vivência do bem. Então, este auto-amor, esta auto-caridade representa um compromisso básico para que nós possamos, então, a partir daí, amar o próximo e amando ao próximo, amar a Deus. Conta-nos o professor Luiz Cláudio Costa, do livro Educação do Amor, que os fariseus dividiam a população em dois grupos. O grupo dos chamados doutos, e obviamente eles faziam parte deste grupo, e o grupo dos chamados simples. Aos doutos competiria a interpretação da lei, a exegese e também a orientação quanto ao culto. E todos nós já sabemos que no culto temos muitos aspectos exteriores dentro da própria tradição farisaica e judaica. Os simples, então, deveriam apenas seguir aquilo que os doutos tivessem apresentado como orientação. Mas quando um fariseu pergunta a Jesus qual o maior mandamento da lei, ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eis aí o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus é uma resposta extraordinária, mas o mais extraordinário é aquilo que Jesus dirá, complementando a resposta. Aí estão a lei e os profetas. Quando ele então nos diz, aí estão a lei e os profetas, caem por terra as exegeses, as interpretações, as ritualísticas, as formas de adoração exterior. Jesus entroniza, pois, o amor como grande critério da vivência da relação da criatura com o Criador. E é nessa relação que a caridade vai se manifestando, através do exercício da amorosidade, através do exercício constante da benevolência, do perdão, da indulgência. Então, quando Jesus nos fala sobre o amor na base, o amor como grande critério para a relação da criatura com o Criador, isso significa dizer que nós teremos que buscar nele, que é a exemplificação máxima do amor, tudo aquilo que poderíamos entender, compreender e aprender, para que também nós possamos vivenciar esse mesmo amor em movimento, a caridade. Essa caridade, pois, vai se manifestar não apenas na compreensão da dor do outro, como, por exemplo, Jesus vai nos mostrar na célebre parábola do bom samaritano. O sentimento da compaixão, o espírito fraternal, o cuidado, a preocupação com o outro, isso é manifestação do amor. É o amor em movimento, é caridade. Mas da mesma forma, o perdão, a indulgência, o saber que o outro nem sempre terá as mesmas condições de compreensão, de resposta àquilo que nós muitas vezes desejamos, pedimos ou precisamos. Então a manifestação do amor, como aquilo que resume tudo, estaria, vamos dizer assim, encontraria o seu máximo, o seu clímax na grande constatação que Paulo, o apóstolo, vai nos apresentar na sua epístola aos Coríntios. Ainda que eu fale a linguagem dos homens, dos anjos, que conheça todos os mistérios, que ofereça meu corpo para ser queimado, nada disso terá a validade se não estiver credenciada a essa atitude pelo sentimento do amor. Então, entendemos que a doutrina espírita, ela nos apresenta a caridade como o grande caminho, como a base, como o princípio que nos conduzirá de fato à nossa própria perfeição, à nossa luta constante em busca da felicidade. Por isso, a expressão fora da caridade não há salvação é uma expressão lapidar, porque retira a questão das crenças, os rótulos religiosos, nos afasta daquelas adesões ideológicas e nos coloca algo fundamental, que é o sentimento de humanidade plena. Muitas vezes nos preocupamos com a angelitude, como se quiséssemos então queimar etapas do processo evolutivo. É necessário buscarmos, primeiramente, nos tornarmos homens e mulheres melhores, mais generosos, mais amigos, mais fraternos, mais tolerantes, mais indulgentes, mais leves, mais cooperativos uns com os outros. É esse sentimento, então, que a doutrina espírita vem nos propor,
quando nos apresenta como grande objetivo da doutrina espírita entre nós a formação do homem de bem. E é este homem de bem que manifesta em todas as ocasiões da sua vida esse compromisso com o amor, esse compromisso com o amor em movimento que é a caridade. Assim, entendemos que a doutrina espírita alarga as possibilidades da criatura humana, do seu autoencontro, da sua capacidade cada vez maior de sentir a sua humanidade plena, não exigindo de qualquer um de nós a postura meramente de adesão formal ou de adesão ideológica, intelectual, mas nos conclamando, acima de tudo, a esta vivência, que é a vivência que a doutrina espírita pede a cada um de nós, e a grande mensagem desse terceiro congresso espírita do Maranhão, Espiritismo e Evangelho, no sentido de que, unindo as nossas mentes, os nossos corações, no sentido da vivência deste amor, nós possamos então deixar com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, a marca do Cristo entre nós, ou seja, a vivência permanente e constante, a busca permanente e constante da vivência do amor, da vivência da indulgência e todas as manifestações que este mesmo amor pode produzir através de nós, que nos sentimos então espíritos de fato comprometidos, não com a mudança do mundo, não com a mudança da sociedade, mas principalmente com o nosso próprio processo de autoeducação, de autoiluminação, na vivência constante em nós e junto a todos aqueles que conosco convivem, da lei de justiça, de amor e de caridade.